Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas, tá bom? Eu deixei uma tarefinha para vocês fazerem em casa, ela tá lá na página 404 e a gente vai corrigir essa tarefa hoje, tá bom? Vamos lá então, pega a apostila de vocês, o caderno, né? Eu pedi para vocês fazerem ela no caderno, porque eu tenho que fazer alguns desenhos, né, na número 1. E ela fala assim, a número 1, ó. Marcela dispõe de 3 tipos de condução para ir à escola. Ela pode ir de ônibus, de carro com seus pais ou de carona com uma amiga. Construa uma árvore de possibilidades, considerando a ida de Marcela para a escola e a volta para casa. Então a gente vai construir essa árvore de possibilidades. Vamos lá então. Primeiro, a gente vai pensar quais são os meios que a Marcela tem de ir para a escola. Então, ó, fala que ela pode ir de ônibus, de carro com os pais ou de carona com uma amiga, não é? Então, a gente vai escrever aqui essas 3 possibilidades, ó. Ônibus, carro ou carona, né? Vamos ver se vai caber tudo aqui dessa lousa. Então, essas são as 3 possibilidades de Marcela ir para a escola. E também essas são as 3 possibilidades de volta, né? Então pode ser que ela vai de ônibus e volta de carro, pode ser que ela vai de ônibus e volta de carona, pode ser que ela vá de ônibus e volta de ônibus, né? Então também ela tem 3 possibilidades de volta. Então vamos pensar aqui. Se ela for de ônibus, como que ela pode voltar? Ela pode voltar de ônibus, de carro ou de carona. Então a gente vai colocar aqui mais 3 possibilidades de volta. Ônibus, carro ou carona. E se ela for de carro? Ela pode voltar de ônibus, de carro ou de carona. Então, mesma coisa. Então, ônibus, carro ou carona. E se ela for de carona? Ela pode voltar de ônibus, de carro, ou ela também pode voltar de carona com uma amiga dela, né? Então, mesma coisa. Ônibus. Desculpa, pessoal, o telefone tocou ali. Então, vamos continuar aqui. Ônibus, carro ou carona, né? Carona. Tá? Então, essas são as possibilidades que Marcela tem de voltar da escola. Muito bem. Agora a gente vai ligar essas possibilidades, tá? Então, ó, se ela for de ônibus, ela pode voltar de ônibus, de carro ou de carona. Se ela for de carro, ela pode voltar de ônibus, de carro ou de carona. Se ela for de carona, ela pode voltar de ônibus, de carro ou de carona. Certo? Então, essa é a minha árvore das possibilidades, tá? Então, quando ele pede para fazer uma árvore de possibilidades, é isso que a gente tem que fazer. Certo, pessoal? Aí, a letra A fala assim: quantas possibilidades ela tem para ir à escola e voltar para casa? Então, se a gente contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a Marcela tem 9 possibilidades. Aqui onde eu escrever, eu não quero apagar isso aqui agora, tá? Então, você coloca lá, letra A, ela tem 9 possibilidades, tá bom? É só contar aqui. Aí fala assim na letra B: se os pais dela nunca puderem buscá-la na volta para a escola, quantas possibilidades ela terá? Então, a possibilidade de voltar com os pais é de carro, né? Que fala ali que ela pode ir de carro com os pais. Então, ela não tem mais essa possibilidade de voltar de carro. Ela pode ir de carro, mas ela não pode voltar de carro. Então, essa possibilidade aqui, ó, a gente vai tirar, tá? Ó, tira essa, vou tirar aqui, ó.
Vocês não precisam apagar, tá bom, gente? Eu tô apagando aqui porque no quadro é mais fácil, né? No caderno não apaga não, tá? E aqui. Então, ela não tem mais a possibilidade de voltar de carro. Então, quantas possibilidades ela tem agora? Então, ela pode ir de ônibus e voltar de ônibus. Ela pode ir de ônibus e voltar de carona. Ela pode ir de carro com os pais e voltar de ônibus ou de carona. E ela pode ir de carona e voltar de ônibus ou carona, tá? Então, quantas possibilidades temos agora? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, na letra B, ela tem 6 possibilidades. Certo, pessoal? Ali na letra, agora na número 2. Uma cantina oferece as seguintes opções em seu cardápio. Então, eles têm pizza de mussarela, 4 queijos, calabresa, presunto e portuguesa. Tem bebida, refrigerante, suco, chá e água mineral. E de sobremesa tem pudim, sorvete e torta. Letra A. João vai fazer um lanche comendo apenas uma fatia de pizza e tomando uma bebida. Sabendo que ele só bebe suco ou água mineral, escreva todas as maneiras possíveis de João escolher seu lanche. Quantas possibilidades há ao todo? Então, eu vou apagar aqui pra gente fazer essa, tá? Número 2. Bom, pessoal, vamos escrever então as possibilidades que o João vai ter. Então, ó, ele fala aqui na letra A que ele vai comer uma fatia de pizza e tomar uma bebida. Só que a bebida que ele vai tomar só pode ser suco ou água mineral. Então, como que vai ser essas possibilidades? Ó, é a letra A essa, tá? Então, ele vai comer uma fatia de pizza. A primeira pizza que a gente tem é mussarela, não é? Então, ele pode comer uma pizza de mussarela. E o que ele pode tomar? Aqui fala que ele só toma água mineral ou suco, né? Então, vamos colocar que ele pode tomar suco. Outra possibilidade, ele pode comer uma fatia de pizza de mussarela e tomar água, né? Outra possibilidade, ele pode comer uma pizza de 4 queijos e tomar suco. Ele pode comer uma pizza de 4 queijos e tomar água. Qual é a próxima pizza que a gente tem? Calabresa. Então, ele pode comer uma pizza de calabresa e tomar suco. Ele pode comer uma pizza de calabresa e tomar água. A próxima pizza que tem é de presunto, né? Então, ele pode comer uma pizza de presunto e tomar suco. Ele pode comer uma pizza de presunto e tomar água. E a última pizza que ele tem é de portuguesa. Então, ele pode comer uma pizza de portuguesa e tomar suco. Ou ele pode comer uma pizza de portuguesa e tomar água. Tá? Então, era isso que ele pediu ali na letra A, né? João vai fazer um lanche, comendo apenas uma fatia de pizza e tal, sabendo que ele só pode beber suco, ou que ele só bebe suco ou água. Escreva todas as maneiras possíveis de João escolher um lanche. Então, essas são as maneiras possíveis. Quantas possibilidades há ao todo? Só a gente contar, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o João tem 10 possibilidades. Certo, pessoal? Muito bem. Agora a gente vai fazer a letra B. Para fazer a letra B, eu vou apagar e vou construir essa tabela que está aqui na próxima página, tá bom? Então, vou apagar aqui rapidinho. Bom, pessoal, ali na número 2, então, ele fala assim... desculpa, é na letra B. É na número 2, letra B, tá certo. Marcos, Paulo e Carlos. Então, Marcos, Paulo e Carlos
pediram cada um uma pizza, uma bebida e uma sobremesa. As 3 pizzas pedidas foram de sabores diferentes, então, sabores diferentes, assim como as bebidas e as sobremesas. Então, ninguém vai comer a mesma pizza, ninguém vai tomar a mesma bebida e ninguém vai comer a mesma sobremesa, tá bom? É muito importante a gente saber disso. E aí ele vai dar algumas informações pra gente colocar aqui. Qual foi a pizza que cada um comeu, qual foi a bebida que cada um bebeu e qual foi a sobremesa que eles comeram, tá? Então fala assim, ó. Marcos comeu uma pizza de 4 queijos. Então eu vou lá no Marcos e vou colocar que ele comeu uma pizza de 4 queijos. Certo? Segundo, a sobremesa de Carlos não foi pudim. Então eu já sei que o Carlos ele não comeu pudim. Tá, a próxima. Ninguém bebeu água mineral, então eu posso riscar a água mineral. Então, alguém bebeu refrigerante, alguém bebeu suco e alguém bebeu chá. Ninguém bebeu água mineral. A próxima fala assim, Carlos bebeu chá. Então, eu vou lá no Carlos e coloco que ele bebeu chá. Certo? O próximo. Quem comeu pizza de calabresa também bebeu refrigerante. Então, ó, Marcos comeu pizza de calabresa? Não, ele comeu 4 queijos. Então a bebida dele não foi refrigerante. O Paulo, eu não sei qual foi a pizza dele. Então, se for calabresa, pode ser que ele bebeu refrigerante. O Carlos pode ter comido calabresa? Não, porque ele bebeu chá, tá vendo? Então, a única pessoa que pode ter comido calabresa e bebido refrigerante foi o Paulo. Então, vamos colocar aqui. Então, ele comeu pizza de calabresa e ele bebeu refrigerante. Certo? Muito bem. O próximo. O menino cujo nome não tem o mesmo número de letras dos outros pediu sorvete de sobremesa. Tá, olha aqui. Marcos tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paulo, 1, 2, 3, 4, 5. Carlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, Marcos e Carlos têm a mesma quantidade de letras. Quem não tem é Paulo. Então, qual foi a sobremesa de Paulo? Sorvete. Então, aqui é sorvete. Certo, pessoal? Porque fala, né, que o menino cujo nome não tem o mesmo número de letras dos outros pediu sorvete de sobremesa. Então, a gente já sabe qual foi o cardápio ali de Paulo, né? Carlos não comeu pizza de mussarela e nem de presunto. Então, quais são as opções de pizza? Mussarela, ele não comeu. 4 queijo, o Marcos já comeu. Então, não pode repetir. Calabresa, o Paulo já comeu. Presunto, fala que ele não pediu. Só sobrou portuguesa. Então, o Carlos comeu pizza de portuguesa. Muito bem. Agora, a gente vai ter que voltar para completar o que tá faltando aqui, tá bom, gente? Então, vamos voltar lá. Marcos comeu uma pizza de 4 queijos. Beleza, já tá lá. A sobremesa de Carlos não foi pudim. Então, Carlos, não foi pudim e também não pode ser sorvete. Então, sobrou o quê? Uma torta pro Carlos, né? Então, vamos colocar uma torta ali. Ninguém bebeu água mineral. Então, ó, já foi chá, já foi refrigerante. Só falta a água mineral, então ninguém bebeu, e o suco. Então, aqui foi o suco. E aqui, agora ficou faltando só uma sobremesa. As sobremesas são pudim, sorvete e torta. Sorvete e torta já estão aqui. Então, aqui só pode ser o pudim. Acabou, gente. Era só isso que era pra fazer em casa, tá? Bem facinho de fazer, né? É legal fazer esses... Não sei se vocês gostam, né? Mas eu acho muito legal esses desafiozinhos assim, né? Que a gente tem que analisar, tá? Muito bem. Pessoal, agora a gente vai lá para a página 300, vamos voltar, né? Para a página 399. Lembra que na aula passada a gente fez o exercício número 1, que fala sobre o lançamento de 2 moedas? Uma moeda lançada 2 vezes, tá? E aí a gente fez a árvore das possibilidades, aí a gente viu quantas possibilidades há ao todo, enfim. Agora, no número 2, ele vai falar que uma moeda foi lançada 3 vezes, tá? E daí na letra A, vai perguntar assim, construa a árvore de possibilidades para esse evento. Então, ela foi lançada
3 vezes. Então, a gente vai ter 3 lançamentos. Então, a gente vai escrever aqui, ó. Primeiro lançamento. Eu vou abreviar para caber aqui, tá? Segundo lançamento. E o terceiro lançamento. Certo? Então, quais são as possibilidades que eu tenho? Então, no meu primeiro lançamento, o que pode acontecer? Pode cair cara e pode cair coroa, não é? Então, é isso que eu vou colocar aqui. Eu posso ter cara, eu vou colocar CA, tá, gente? Ou pode cair coroa. No meu segundo lançamento, o que pode acontecer? Se cair cara, pode cair depois cara ou cair coroa. E se cair coroa no segundo lançamento, mesma coisa, pode cair cara ou pode cair coroa. Vocês estão entendendo? Então, ó, eu lancei a moeda uma vez, pode cair cara ou coroa. Se cair cara, beleza. Aí no segundo lançamento, de novo, pode cair cara e coroa. Se caiu coroa, pode cair cara ou coroa. E no terceiro lançamento, vamos supor, então caiu cara, lancei de novo, caiu cara. Aí eu vou lançar de novo, o que pode acontecer? Pode cair cara ou pode cair coroa. Ah, mas eu lancei a primeira vez, caiu cara, depois caiu coroa. O que pode acontecer agora? Pode cair cara e pode cair coroa. Certo? Aqui também, ó. Então, eu joguei, caiu coroa, depois caiu cara. E aí depois pode acontecer o quê? Pode cair cara ou pode cair coroa. Ah, mas eu joguei, caiu coroa, depois coroa. O que pode acontecer? Pode cair cara e pode cair coroa. Tá vendo? São só essas duas possibilidades que nós temos, né? De cair cara ou coroa em cada um dos lançamentos. Certo? E aí agora a gente vai ligar para construir a nossa árvore, tá bom, gente? Vamos ligar agora? É isso que ele pede, né? As árvores e as possibilidades do evento, né? Então a árvore a gente vai ligar. Então, ó, pode cair cara, cara e cara. Pode cair cara, coroa. Aqui, ó, pode cair cara, cara e cara. Cara, cara e coroa. Cara, coroa e cara. Cara, coroa e coroa. Tá? Ou pode cair coroa, cara e cara. Ou pode cair coroa, cara e coroa. Pode cair coroa, coroa e cara. E pode cair coroa, coroa e coroa. Então, essa é nossa árvore das possibilidades. Certo? Vamos agora para a letra B. Quantas possibilidades existem? Então, ó, existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, lá na letra B você pode colocar que existem 8 possibilidades. Como calcular esse total sem construir uma árvore? Bom, é muito simples, ó. Aqui eu não tenho 2 possibilidades, depois eu não tenho mais 2 possibilidades, e aqui também não tem 2 possibilidades, ó, não são só 2? Cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa. Então, é só você fazer 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8, tá? Então, você tem 8 possibilidades. Na letra C, ele pede pra gente escrever o espaço amostral para esse experimento com base na árvore das possibilidades. Então, a gente vai olhar a nossa árvore e vai escrever o nosso espaço amostral. Então, quem vai ser o espaço amostral? Pode ser cara, 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 coroa, cara, coroa, cara, cara, coroa, coroa, tá? E assim sucessivamente. Então, eu vou apagar aqui e vou escrever o espaço amostral para vocês, tá bom? Pessoal, eu já escrevi aqui, tá? O meu evento, tá bom? Então, é isso que ele pede, né? O espaço amostral, na verdade, né? Escreva o espaço amostral e aqui são os eventos, tá? Então, o S, lembra sempre, representa o espaço amostral e aqui são os eventos. Então, é só olhar lá na árvore de vocês e ver. Então, a primeira possibilidade era cara, cara, cara. Então, escreve cara, cara, cara. A segunda era cara, cara, coroa. Então, escreve cara, cara, coroa.
tá? E tem que dar 8 eventos, né? Porque a gente chegou na conclusão que seriam 8 números de possibilidades, tá bom? Pode-se dizer que sair 3 caras é um evento tão provável quanto sair 3 coroas? Então vamos pensar, qual a probabilidade de sair 3 caras? Ó, a gente tem essa possibilidade aqui de cair 3 caras. Tem mais algum que é 3 caras? Não, né? Então eu não tenho 8... Essa é a letra D, né? Eu não tenho 8 possibilidades, então a gente põe o 8 embaixo. Quantas possibilidades tem de cair cara? Uma. Então a gente tem 1/8 de possibilidade de cair 3 caras. Vamos pensar aqui qual a possibilidade de cair 3 coroas. Eu só tenho aqui 3 coroas, não é? Não tenho mais nenhum lugar. Então eu tenho 8. Aqui é de sair 3 caras. E de sair 3 coroas, eu também só tenho uma possibilidade em 8. E a pergunta era qual mesmo? Pode-se dizer que sair 3 caras é um evento tão provável quanto sair 3 coroas? Sim, ó, é 1/8. Justifique sua resposta. É isso a resposta, tá? Que a possibilidade de sair 3 caras é 1/8 e de sair 3 coroas também é de 1/8. Tá bom? Pode colocar isso aí na letra D. Nesses experimentos, quais são os eventos igualmente prováveis? Justifique sua resposta. Então, a gente já tem um evento igualmente provável que é esse daqui, né? A gente tem 1/8 de chance de sair 3 caras e 3 coroas. Então pode escrever isso aí. Um evento igual é esse. Qual é o outro evento igual? O outro evento igual é, olha só. Eu tenho a possibilidade aqui, ó, de sair 2 caras e uma coroa. Aqui, ó, 2 caras e uma coroa. Aqui não tem, né? Ó, aqui, 2 caras e uma coroa. E só, né? Que eu tenho 2 caras e uma coroa. E agora, 2 coroas e uma cara. Quanto será que a gente vai ter? Ó, 2 coroas e uma cara. 2 coroas e uma cara. 2 coroas e uma cara. Então, qual é a probabilidade de cair 2 caras e uma coroa? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 em... Não, 4 não, gente. Isso aqui eu contei, mas não é não. Aqui, ó. 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 possibilidades em 8 de cair 2 caras e uma coroa. E de cair 2 coroas em uma cara? Ó, 1, 2, 3, que são esses em verde. Então, também são 3 possibilidades em 8. Então, são iguais, não são? Então, pode escrever aí na letra E. As possibilidades iguais que eu tenho é de 3 caras e 3 coroas. E a outra é de 2 caras e uma coroa e 2 coroas e uma cara, tá? Tem possibilidades iguais também. Certo? Essa é a letra E. Na letra F, pergunta assim: quais eventos não são igualmente possíveis? Então, os que não são igualmente possíveis são de sair 3 faces iguais, né? Aqui não é 3 faces iguais, que é 1/8. E quando eu tenho 2 faces iguais e uma diferente, eu tenho 3/8. Então, posso escrever isso na letra F, que um evento não são igualmente possíveis são esses de sair 3 faces iguais e 2 faces iguais e uma diferente. Certo? Então, essa é a número 2. Agora, a gente vai fazer a número 3, tá bom? Pessoal, vamos fazer agora a número 3. Tá, eu coloquei aqui 2, mas é 3. A número 3 agora não vai mais falar de lançamento de moedas. Agora vai falar do lançamento de um dado, tá? Então, ele fala assim, ó. Considere o lançamento de um dado hexaédrico convencional. Então, esse dado hexaédrico que ele fala é esse dado que a gente tem em casa, tá? Esse dado com 6 faces, tá? Construir espaço amostral para esse experimento. Então, qual vai ser as possibilidades que eu tenho quando eu lançar o meu dado? O que pode cair? Então, o espaço amostral vai ser quem? Quando eu lançar o meu dado, pode cair o número 1, pode cair o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 ou o número 6. Então, esse é o meu espaço amostral. Muito simples, tá? Só isso. Letra B.
Escreva 2 eventos igualmente prováveis. Então agora a gente vai pensar. Essa resposta ela pode ser um pouco pessoal, tá? Se a gente estivesse em sala de aula, a gente ia discutir isso. Como não tem como eu ouvir vocês, então eu vou ter que falar, né? O que eu pensei. Então eu vou pensar em 2 eventos igualmente prováveis. Então eu posso pensar assim, ó. Quantos números pares eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3. E quantos números ímpares? 1, 2, 3. Então eu posso falar que a probabilidade de cair um número par é quanto? Então vamos pensar. Deixa eu escrever aqui. Obter uma face par. Então, obter uma face par. Qual que é a probabilidade de obter uma face par? Eu não tenho 6 possibilidades? E de cair um número par, eu tenho 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 probabilidades em 6, tá? E de obter uma face ímpar? Eu não tenho 6 possibilidades aqui? De ser ímpar, ó, 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 em 6, tá? Então, essa é uma probabilidade igual, tá? Obter uma face par e uma face ímpar. Então, esse é um exemplo. Só que ele pede 2 exemplos, né? É isso que ele pede? Escreva 2 eventos prováveis. Outro evento é de cair qualquer face, né? Qual é a probabilidade de cair o número 1? 1 em 6. E de cair o número 2? 1 em 6. E de cair o número 3? 1 em 6. Então, obter uma face qualquer. Então, eu posso colocar obter a face 5. Porque ele quer que compare duas, tá, gente? Obter a face 5 e obter a face 3, por exemplo. Aqui, de obter a face 5, eu não tenho uma probabilidade em 6. E aqui, de obter a 3 também não é uma em 6. Então, elas são probabilidades iguais, tá? Então, eu posso colocar essas duas. E vocês podem pensar em mais na casa de vocês, tá bom? Escreva, na letra C, escreva 2 eventos que não sejam igualmente prováveis. Então, a gente pode pensar, por exemplo, no evento... Eu vou apagar, tá, gente? Se vocês quiserem copiar, vocês pausem o vídeo, tá? Eu vou deixar aqui a letra A, tá? Pra gente conseguir enxergar os números ali. Então, na letra C, ele pede... Escreva 2 eventos que não sejam igualmente prováveis. Então, por exemplo, assim... eu posso pensar em um. Qual que é a probabilidade de cair um múltiplo de 3? Um múltiplo de 3, ó, eu só tenho 2, não é? Então, ó, múltiplo de 3. Qual que é a probabilidade de cair um múltiplo de 3? 2 em 6, não é? Porque eu só tenho 2 múltiplos de 3. E qual que é a probabilidade de cair um múltiplo de 2? Quantos múltiplos de 2 eu tenho? 1, 2, 3, que é o 2, o 4 e o 6. Então, eu tenho 3 em 6. Tá vendo que essa probabilidade é diferente? Então, eu dei um exemplo de probabilidades diferentes, tá? Eu posso simplificar, tá, gente? Lembra, tá? Que eu posso dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Tá? Aqui também, ó. Posso dividir por 3. E elas vão continuar sendo diferentes, tá? Muito bem. Letra D. Que fração do espaço amostral representa o evento retirar a face 5 no lançamento de um dado? Então, é só pensar, qual é a probabilidade de eu tirar um 5? Letra D mesmo, né? O 5 tá aqui, eu só tenho um 5, não é? Então, eu tenho uma probabilidade em 6, tá? É só isso. Qual a porcentagem do espaço amostral que representa a retirada de uma face par do lançamento de um dado? Então, quantos números pares eu tenho? 1, 2, 3. Então, na letra E, eu tenho 3 probabilidades em 6. Tá? Só que ele pede a porcentagem, não é? Então, o que a gente pode fazer?
É só pensar, o 3 não é metade de 6? Como que a gente representa metade em porcentagem? A gente pode simplificar aqui colocando o meio e escrever a porcentagem sendo 50%, tá? Ah, eu não sei que meio é 50%, então faz a divisão, 1 dividido por 2, você vai chegar no 50%, tá bom? Qual é a probabilidade de se obter uma face qualquer no lançamento desse dado? Então, para obter uma face qualquer, para eu tirar o 1, é uma probabilidade em 6, 2 é 1 em 6, o 3 1 em 6. Então, a probabilidade de tirar uma face qualquer é 1 em 6. Se você somar todas as probabilidades de obtenção de uma face qualquer de um dado, qual será a soma obtida? Então, não é 1 em 6 em cada um dos dados? A probabilidade? Então, é só fazer 1 em 6 para tirar o número 1, 1 em 6 para tirar o número 2, 1 em 6 para tirar o número 3, mais 1 em 6 para tirar o número 3, número 4, 1 em 6 para tirar o número 5 e 1 em 6 para tirar o número 6. E agora eu vou somar. Soma com denominadores iguais, repito o denominador e vou somar os numeradores. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto que é 6 dividido por 6? É 1. Então, gente, toda soma de probabilidade vai ser 1, tá? É isso que ele quis mostrar pra vocês aqui, tá bom? Só somar e vai dar 1, beleza?